Oi pessoal, eu sou a Daniela de Lemos, astróloga, astroterapeuta e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre os setênios na astrologia e como que a gente pode utilizar essa teoria na análise de mapas. Bom pessoal, para mim é muito importante sempre no início de uma análise de mapa me situar qual é a idade da pessoa e qual é o setênio que ela está vivenciando. E aí eu me utilizo desse diagrama aqui como uma base para entender qual é o momento da vida dessa pessoa. A teoria dos setênios diz o quê? Que de 7 em 7 anos a gente passa por processos cíclicos de transformação. É como se a gente sempre de 7 em 7 anos, então aqui, né, dentro desse gráfico, ó, no 7º ano do ciclo, a gente finaliza um ciclo e faz uma transição, passa pelo outro. Então, quando a gente nasce, do 0 ao 1º ano de vida, a gente está vivenciando esse ponto, e depois o 2º ano de vida, esse ponto, o 3º ano de vida, esse, o 4º ano de vida, este ponto, o 5º ano de vida, este ponto, o 6º ano de vida, este ponto, e o 7º ano, esse ponto. Você percebe que tem aqui um processo de descida, que a gente chama de descida da alma para a matéria. O 4º ano de todos os setênios seria o ponto de maior densidade, nossa, de maior conexão com a matéria, com as questões materiais, questões de realização na vida mesmo. E aí a gente começa um processo que a gente chama de evolução da matéria para a alma. Então, infinitamente na vida a gente faz esses processos de descida da alma para a matéria e subida da matéria para a alma. Bom, pessoal, a gente vai conversar muito sobre filosoficamente e psicologicamente como que a gente pode entender. Mas para começar a conversa, eu gostaria que vocês entendessem esse diagrama, tá? A alma, vamos pensar assim no 1º ano de vida, é aquele processo anterior, é a gestação, é o bebê dentro do útero materno, absorvendo a vida de acordo com aquele ambiente, que passa muito também pelas questões pela mãe, como a mãe absorve a vida. E aí tem o 1º ano de vida, com todos os seus aprendizados super pertinentes. É muito aprendizado no 1º ano de vida do bebê, se vocês pararem para prestar atenção, gente. O bebê, ele sai do ambiente uterino, onde ele está totalmente protegido, onde ele está muito passivo, porque ele recebe tudo a partir do cordão umbilical da mãe, né? Quando ele sai do ambiente uterino e corta o cordão umbilical com a mãe, ele precisa aprender, gente, a manejar muita coisa. Ao mesmo tempo, ele precisa aprender a se alimentar pela boca, a utilizar todo o sistema digestivo dele, ele começa a ativar o sistema excretor dele, ele precisa aprender a fazer cocôzinho, né? Por isso que os bebês sentem muitas cólicas, enfim, ele tá aprendendo a lidar com todo esse equipamento que é o próprio corpo, né? Que é o seu veículo aqui na Terra, nesse 1º ano de vida, gente, né? Até então ele estava ali colado, simbiótico com a mãe fazia tudo por ele. Então, no 1º ano de vida existem muitos aprendizados. Depois o bebezinho segue para o 2º ano de vida, aí vem dentinho, aí começa a caminhar, aí daqui a pouco tem que fazer cocôzinho no piniquinho, depois do 1º ano, né, já estamos passando aqui para o 2º. Então, em cada ano de vida existem processos de aprendizado que é esperado para o ser. E assim, gente, na vida inteira. Por que eu tô pegando a metáfora do bebezinho? Porque isso fica muito visível no 1º setênio, ou seja, de quando um ser nasce e completa os 7 anos, né? É muito mais visível a nós o quanto que ele precisou aprender para se tornar aquela criança grande de 7 anos. E se a gente vai olhando ano por ano, a gente se espanta com a quantidade de aprendizado que esse ser teve que dar conta em cada ano da sua vida, né? Super novinho, tá? Só que se a gente começa a olhar para os setênios sucessivamente, ó, aqui é o 7º ano, depois a pessoa faz 8 anos, 9, ó, 10, 11, 12, 13, 14 anos, né? Adolescência, né, dela transita, vai pro 15, 16, 17, ainda na adolescência, né, 18, 19, 20, 21, ó. E assim sucessivamente, gente, a gente vai finalizando os setênios. Mas se a gente para observar, né, aqui no 2º setênio, que vai dos 8 anos de idade até os 14, também existe um grande processo de aprendizados, muitas vezes não tanto biológico, como é muito
fortemente visto na etapa do primeiro setênio, que vai do 0 ano, né, de quando você nasce até os 7 anos, mas dos 7 aos 14, né, tem muita transformação biológica também, mas não os aprendizados essenciais básicos, porque já passou no primeiro setênio. Tem muito aprendizado psíquico e emocional também, no primeiro setênio também. O bebezinho precisa aprender muito, aquela criança, ela tem muitos aprendizados psíquicos e emocionais. Gente, a gente vai a vida inteira, de 7 em 7 anos, sendo sim demandado pela vida, pelo externo, por nós mesmos, a ter muitos aprendizados, tanto a nível biológico quanto a nível psicoemocional. Então eu gosto muito de começar a dar um enfoque nesse zoom, né, na importância da gente se situar no setênio que o nosso cliente, ou enfim, a pessoa do mapa que a gente está analisando, está vivenciando. É muito diferente você atender uma pessoa aos 21 anos de idade e depois uma pessoa que nesse mesmo ponto do setênio no 7º ano, com 35 anos, né, depois com 42, ou seja, nessas fases de transição, a idade que a pessoa está requerendo diferentes vivências. E aí você se situar com essas vivências que a vida poderá estar demandando dela, né? Considerar toda a bagagem anterior dos setênios dela, é muito importante para a gente poder seguir adiante na análise do ser, de uma forma total, compreendendo muito esses processos de transição, ou o ano a ano de cada vida, né? E onde que a gente pode se localizar em cada ano do nosso setênio, tá? Eu vou ficar por aqui agora com vocês. Eu quis só apresentar como que eu visualizo numa forma de diagrama a questão dos setênios, como eu me localizo, e assim a gente segue conversando em outros vídeos sobre essa mesma temática, ok? Um abraço, pessoal, e até o próximo.